Olá, você que nos acompanha. Clique em entrevista, direto aqui da Clínica Multiprofissional Sinapsia, fonoaudióloga Gisele Charles Rezende. Você costumeiramente já acompanha no Clique pelos materiais que nós produzimos semanalmente falando dos serviços aqui do espaço. Mas hoje a pauta ela é muito importante para a gente falar de talvez um novo serviço, uma nova formação, e a gente sabe que cada vez nos dias de hoje é importante os profissionais se atualizarem, buscar informações, e esta é uma pauta muito atual, é um serviço que ainda é novidade, tem sendo trazido para a região por parte da Gisele, é a neuromodulação transcraniana por corrente contínua. Primeiramente, Gi, bom dia, seja muito bem-vinda. E eu gostaria que tu falasse a respeito dessa pauta, desse assunto tão importante para os pacientes. Talvez a pessoa que nos acompanha, para ela não impacte tanto, mas quem necessita sabe o quão importante é esta área. Sem dúvida. A neuromodulação transcraniana é um conjunto de técnicas, na verdade, né, Jason? Não só um equipamento, mas uma série de possibilidades para estimular diretamente o cérebro. Então, é uma técnica que sozinha não faz muita coisa. Ela estimula a plasticidade cerebral. Então, ela potencializa inúmeras vezes a nossa terapia. E foi justamente com esse objetivo que eu fui buscar essa formação, uma formação bastante completa, bastante robusta, porque poderia ter feito, né, aqui nas proximidades, tinha cursos mais específicos, de um equipamento, de outro. Né? Aqui a gente fez 3 modalidades de estimulação. A gente tem a propriamente dita, né, neuromodulação transcraniana por corrente contínua, a gente tem a fotoneuromodulação e a gente tem a estimulação do nervo vago. Todas elas são formas de neuromodulação. E hoje, a neuromodulação sendo estudada já em torno de 20 anos, mas os últimos 2, 3 anos, ela ficou com uma comprovação bem mais robusta, né? Por quê? É uma medida altamente eficaz, quando usada junto com a terapia, e com resultado rápido, né? Então ela vai direto no ponto do cérebro onde a gente precisa modificar, ou estimular, ou impedir um pouco aquela atividade. E quando o paciente te procura, existe alguma indicação? Eu gostaria que tu explicasse mais a respeito dessa questão, da busca pelo serviço. Isso. Nesse momento, a busca pelo serviço, a oferta desse serviço tem sido feita aos meus pacientes que já estão comigo, né, em atendimento. Então, para pacientes com transtornos do desenvolvimento, síndromes, paralisia cerebral, zumbido, perda de audição, AVC, os mais diversos transtornos neurológicos, né? Mas também há uma indicação por parte dos médicos para pessoas que já estão em acompanhamento com outros profissionais. Então, eu, como profissional habilitada, ofereço esse serviço dentro de outra terapia, que é muito importante que o paciente esteja fazendo uma atividade dentro da área que ele quer reabilitar, né? Então, essa técnica potencializa, mas ela precisa ser ativada, essa área do cérebro, através de movimento, treino, prática, atividade mental, né? Tudo que estimule a área de interesse. Então, os médicos já estão encaminhando para fazer um protocolo, por exemplo. Né? Um protocolo tem de 20 a 30 sessões. Um protocolo usual, com bastante resultado. Então, a gente faz essas 20 a 30 sessões, que é bem importante que elas aconteçam diariamente, né? Então, de 4 a 5 vezes por semana, no mínimo. É uma sequência. É uma sequência, exato. Porque o que acontece nos estudos? O que a gente percebe? Que a plasticidade acontece, né? A melhora acontece na sessão, mas a fixação acontece mediante um prazo, mediante uma quantidade de estimulações. Então, é muito importante não só ter o resultado, mas que ele fique, né? Que ele permaneça. Então, considerando isso, considerando o medicamento, considerando o tempo de terapia que a gente leva, 1, 2, 3, 4 anos, às vezes uma vida inteira, né? Até num distúrbio degenerativo, muitas vezes, se torna uma medida rápida e eficaz, uma ferramenta, vamos dizer assim, para potencializar a terapia.
como funciona de fato? É a eletricidade? Como é que funciona o equipamento? A gente vê ele aqui na mesa. Gostaria que nos colocasse a respeito desse equipamento que vai ser utilizado no paciente. Certo. Então, o cérebro é uma usina elétrica, né? Assim que o nosso corpo funciona, ele manda os comandos através de eletricidade. E esse equipamento, embora tenha muito preconceito e medo, né? Ele é muito diferente de eletrochoque, ele não causa ali uma sensação de choque, enfim. O que acontece? A gente mapeia as áreas, como pode ver aqui, as áreas cerebrais que a gente quer estimular e que a gente sabe quais são as funções, e a gente fecha o circuito através de um estimulador e de um inibidor. Aqui está inibindo a função do hemisfério direito e aqui ativando a função motora de fala, por exemplo, do hemisfério esquerdo. Então isso faz com que essa área que eu quero que funcione fique muito mais ativa do que o restante, fazendo com que o que eu estou ensinando para a pessoa, para o paciente, fique mais evidente para ele, mais fácil para ele aprender. Então, é tudo por corrente elétrica, microcorrente, né? Então, é 1 miliampere, 2 miliamperes, e a sensação que a pessoa tem, muitas pessoas não têm sensação nenhuma, outras podem sentir um pequeno formigamento, uma pinicadinha, uma coceirinha. Então, assim, é muito suave, minimamente invasiva e com pouquíssimo efeito colateral. Eu ia chegar nisso, tem efeito colateral, mas Isso. como tu citou, como se cada pessoa sente, talvez de uma forma diferente, tem aqueles que não sentem, certamente o efeito colateral também, né? Depende muito do organismo. Depende muito do organismo, é bastante variável, mas é uma técnica segura, desde crianças pequenas até idosos, né? Uma técnica bastante estudada, bastante segura, tem um risco mínimo de convulsão, existe, está presente, né? Por estar mexendo com a atividade elétrica cerebral, mas realmente é um risco muito, muito irrisório, assim, né? Então, assim, diante do benefício que a técnica tem, vale a pena correr esse risco. E pensando de novo, né, em medicação e efeito colateral, todos os efeitos colaterais e tudo que acontece no nosso organismo acaba sendo uma técnica bastante segura e direta. Dentro da área da fonoaudiologia, como é que você chegou na neuromodulação e por que tu resolveu buscar esse conhecimento? Bem, a neurociência sempre foi uma paixão para mim, né? Sempre amei, desde que eu comecei a trabalhar com neurodesenvolvimento e todas as áreas, na verdade, da comunicação, elas têm origem neurológica, né? Então eu sempre estudei muito a respeito de comportamento, funcionamento cerebral, neurociência como um todo. E já tem alguns anos que eu tô namorando essa área da neuromodulação como esse potencializador de terapia. E agora, então, vendo, né, acompanhando os estudos, acompanhando resultados, acompanhando os meus próprios pacientes depois dessa formação, eu me apaixonei ainda mais por essa área e tenho certeza que é o futuro. O futuro das terapias, com certeza, vai ser uma ferramenta extremamente utilizada em outros campos também, no campo da saúde mental. Muitos neurologistas, muitos psiquiatras já estão aderindo, né, no tratamento da depressão maior, bipolaridade, esquizofrenia, com bastante comprovação também. Então, tem profissionais que ainda são mais restritos, que ainda estão esperando, né, mais comprovação, mas muitos profissionais já estão se entregando ao resultado da neuromodulação. Para quem nos acompanha em casa, agora a gente está falando sobre a neuromodulação transcraniana. Ela tem alguma dessas situações que tu citaste. Ela pode te procurar para saber mais, talvez possa ser uma esperança, talvez a pessoa queira alguma coisa diferente para algum tipo de tratamento, né? Com certeza, com certeza. Pode procurar a clínica, pode me procurar. E a gente vai estar esclarecendo qualquer dúvida, né? Inclusive por indicação médica, alguns médicos já estão indicando protocolos e a gente acompanha, a gente explica, a gente faz uma avaliação detalhada, porque são poucos, mas existem sim possibilidade de exclusão, pacientes que não são aptos a fazer esse tratamento, né? Mas pode estar procurando a clínica que a gente está à disposição, com certeza, para esclarecer todas as dúvidas.
Perfeito. E dentro dessa formação, Gisele, tem ainda uma sequência, busca ainda mais conhecimento a respeito da área? Com certeza, É. sempre se atualizando. Então, esse curso já foi buscado nesse intuito, né? Um curso mais aprofundado, mais longo, para ter mais embasamento e promover um tratamento realmente eficaz. Mas eu quero continuar nessa trajetória, quero continuar estudando, principalmente porque a neurociência evolui a cada dia praticamente, né? Estamos aí com a polilaminina, fazendo as pessoas voltarem a andar, né? Então a ciência é maravilhosa. Eu vou com certeza seguir estudando e seguir trazendo aqui para a nossa região as maneiras mais eficazes que eu puder para estar auxiliando os pacientes. Bom, Gisele, a gente vai chegando no final do nosso bate-papo. Eu vou deixar o espaço para ti, novamente, fazer o convite para as pessoas conhecerem mais do trabalho, para os pacientes que quiserem buscar não somente este serviço, mas todos os serviços que tu oferta como profissional. Isso, com certeza. Então, mais uma vez, a neuromodulação não só para a parte de reabilitação neurológica, de fala, de linguagem, de AVC, de zumbido, tontura, a parte auditiva também, né? Ela não impede nenhuma medicação, ela não vai entrar como concorrente em nenhuma medicação e de nenhum tratamento. Então, isso também é válido falar. E aqui na Synapser, além de oferecer as terapias fonoaudiológicas, a gente tem uma série de serviços anunciados pelo Clique, né? Toda semana. Estamos à disposição certamente na parte de aparelhos auditivos também. E ficamos à disposição da comunidade para esclarecer qualquer dúvida. Gisele, parabéns por essa busca profissional. Nos dias de hoje, independente da área de atuação, um profissional que busca novas visões para a sua área de atuação é importante para a entrega para o paciente, para o cliente final. E isso é muito importante. Como você disse, a evolução ela é muito grande, principalmente nessa área da neurociência, então é fundamental profissionais capacitados para atender e ainda mais próximos aí da nossa comunidade. Atendimento em toda a região, os números estão disponíveis, redes sociais, Clínica Multiprofissional Synapser, Gifono também nas redes, né? Então, pessoal, busque o serviço e mais informações também pode buscar aqui nas redes sociais do Portal Clique do Vale, toda semana divulgando as ações aqui da Clínica Multiprofissional Synapser. Zé, muito obrigado por disponibilizar pelo tempo. Conteúdo disponível em todas as plataformas do Portal Clique do Vale, @Clique do Vale, e também vinculado com a Clínica Multiprofissional Synapser. Aconteceu, tá no Clique.